Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do projeto Cabeça na Nuvem. Essa é mais uma aula do módulo Monitoring e Observability. Hoje vamos falar sobre CloudWatch Logs. Vamos ver como funciona e como administrar os logs da nossa aplicação cloud. Essa é uma aula teórica antes de vermos um pouco mais na prática. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube e curtir esse vídeo, pois assim vai ajudar o canal a chegar a muito mais pessoas. Ainda no contexto de métricas, e eu deixei esse slide para falar nessa aula de hoje, para falar algumas métricas importantes e a diferença entre logs e métricas, para que ninguém se confunda na teoria e principalmente na hora da prova. Então vamos lá, vamos falar algumas métricas importantes primeiro, depois eu falo qual a diferença entre os dois, ok? Então, primeiro falando de EC2, de instâncias ou servidores, eu posso ter métricas aí de utilização de CPU, status checks, que valida se a instância está ok, se ela está de pé, se está funcional, e de network. Não é uma métrica padrão a memória da sua, ou a utilização de memória da sua instância, ok? Essa é uma métrica que você tem que configurar na mão, ela não é padrão das métricas EC2. Teria que ser uma métrica customizada. O padrão das métricas é enviar elas a cada 5 minutos para o CloudWatch. Isso não tem nenhum custo. E você tem a opção de ter as métricas detalhadas da sua instância EC2. Porém, isso tem um custo. E as métricas serão enviadas a cada 1 minuto, ao invés de a cada 5 minutos para o CloudWatch. Também podemos ter métricas de volumes EBS, de S3, tanto no nível de bucket quanto no nível de objetos. Métricas de billing, que é o custo que você está tendo com a sua conta AWS. Limites de serviços. Por exemplo, cada serviço tem um limite, às vezes pode ser soft limits ou hard limits. Soft limits, eu já fiz comentário em alguns serviços, é quando ele tem um limite na AWS, porém ele pode ser modificado através de um chamado. Por exemplo, você pode rodar 1000 lambdas em concorrência, em paralelo. Porém, isso é um soft limit. Através de um chamado, você pode solicitar para a AWS caso sua aplicação precise rodar mais de 1000 lambdas de forma paralela, ok? Isso é apenas um exemplo. Todos os serviços, principalmente os serverless, eles têm limites que você tem que conhecer. E, através das métricas do CloudWatch Metrics, você consegue monitorar os limites e se você está chegando próximo para que ele não estoure ou para que você tenha alguma ação na sua aplicação, ou solicitar uma mudança e alteração, aumentar esse limite, ou fazer alguma estratégia desacoplada para que você tenha uma aplicação mais reativa. E você também pode ter Custom Metrics. Como exemplo que eu já falei, é a métrica do EC2 para a parte de memória RAM, qual a utilização. Isso é uma métrica customizada que você pode fazer. E, para finalizar, qual a diferença entre métricas e logs? No fundo, na teoria, os dois são logs, ok? Mas por que diferenciamos métricas e logs? As métricas, elas são logs de informações do serviço e não da sua aplicação. Ela é métrica do que você, da infraestrutura da cloud que você está utilizando, para entender a saúde do serviço que você está utilizando, se está ok
ou se você precisa fazer alguma ação para que a sua aplicação não tenha nenhum problema de execução ou indisponibilidade. Então as métricas elas são para avaliar os serviços que você utiliza da AWS para entregar o seu software, ok? E o CloudWatch Logs, ou Logs, são utilizados para monitorar o que está acontecendo dentro da sua aplicação. Então, é boa prática de desenvolvimento que em cada etapa de decisão e que está ocorrendo alguma coisa na sua aplicação, você envia essas informações da sua aplicação para um serviço de logs. Quais são as variáveis que estão preenchidas, o que está acontecendo na sua aplicação, para qual decisão você entrou dentro do if, onde você está dentro de um loop, para que isso fique claro. Pois, se ocorrer algum comportamento inesperado dentro da sua aplicação, ela parar de funcionar, não enviar um e-mail, não fazer o que ela deveria ter feito para determinado cenário, você consiga olhar em detalhes o que estava acontecendo durante a execução. Quais eram as variáveis, como eu disse, quais informações estavam em memória, o que você recebeu de dados, o que você estava trabalhando de dados que fez com que sua aplicação parasse ou desse algum tipo de exceção. Então, CloudWatch Logs ele tem esse propósito de guardar os logs que estão ocorrendo dentro da sua aplicação e não os logs aí que são do serviço, né? Ele é ideal para que você guarde as informações de dentro dela, ok? Então, o CloudWatch ele pode coletar dados do seu Elastic Beanstalk, ele pode ser do seu ECS dentro do seu container, pode ser também da sua AWS Lambda, pegando informações de cada passo que você faz no seu código. Você também pode coletar dados do CloudTrail e, inclusive, utilizar filtros, do CloudWatch Agent, que você pode instalar e habilitar nas suas máquinas EC2 ou até em servidores on-premise, e também coletar dados da rota 53 através dos logs de DNS. Os logs eles podem ser habilitados inclusive para real-time, em tempo real. Você pode receber esses logs no CloudWatch Logs e você tem um tempo de retenção neles, podendo também até estender passando esses dados para outro serviço de armazenamento, por exemplo, o S3. E, para finalizar a aula de hoje sobre logs, vamos falar sobre o log para EC2, ok? Por default, você não consegue enviar os logs de dentro de uma EC2 para o CloudWatch. Você precisa fazer a instalação do CloudWatch Logs Agent, que ele pode ser instalado tanto no EC2 Instance, como nas suas instâncias, inclusive que estão nas suas máquinas on-premise, e enviar isso para a nuvem AWS através do CloudWatch Agent, ok? Você precisa fazer essa instalação então para poder enviar os logs para o serviço de CloudWatch, e você precisa ter as permissões corretas do IAM para que o seu EC2 possa acessar o CloudWatch Logs. Tem permissões básicas aí que você precisa adicionar na sua role de acesso de serviços. Bom, pessoal, da parte teórica sobre CloudWatch Logs, era isso que eu tinha que apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo sobre AWS e não deixem de se inscrever no canal do YouTube e curtir o nosso vídeo. Isso vai ajudar muito o canal a crescer e ajudar mais pessoas a conhecerem a AWS Cloud. Muito obrigado!